Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou explicar rapidamente para os senhores como confeccionar um quadro de estudos para a parte de planejamento de estudo dos senhores. Vejam que o que não se mede não se gerencia. Então, se você não tem noção do que tem que fazer, se você acorda de manhã e não sabe qual matéria você tem que estudar, você pode acabar acontecendo com você o chamado efeito Netflix. Sabe quando você abre o Netflix e fica escolhendo o filme, aí você fica uma hora escolhendo o filme e no final das contas você não assiste nada? Esse efeito Netflix também acontece com os estudos. Quando você tem muita matéria para estudar, você abre a tua apostila e fica procurando, abre os livros e fica procurando e no final das contas não faz nada. Já passou por isso? Comenta aqui. Já passei pelo efeito Netflix, tá? Acontece com todo mundo, aconteceu inclusive comigo também. Bom, no final das contas, então, você tem que acordar já com o que tem que ser feito. Então, você tem que se planejar antes. Não dá para você se planejar no dia, senão você vai incorrer nesse efeito. Então, no domingo, eu planejo a minha semana, tá certo? No domingo, eu planejo a minha semana. Na minha cabeça, a semana começa na segunda, tá bom? De segunda a domingo. Domingo é o último dia da semana para mim, tá? E no domingo eu separo, organizo e monto o meu quadro de estudo semanal. Vamos lá. Como é que eu monto meu quadro de estudos semanal? Vamos lá. Então, primeira coisa, né? Eu vou montar aqui de segunda a domingo a minha matriz, começando, por exemplo, às 6 da manhã e sempre separando em lacunas, em horários de 1h30 e 1h30. Então, por exemplo, de 6 às 7h30, de 7h30 às 9, 9 às 10h30, de 10h30 a meio-dia e assim vai, ok? De sempre de 1h30 em 1h30. Essa é a minha base. E eu faço isso para todos os dias, né? Numa grande matriz. Depois eu até posso mostrar para vocês lá no Telegram um exemplo disso aí. Montei o meu quadro inicialmente, claro, de 6, aí tem um detalhe importante, né? Eu não sei que horas você estuda. Você pode estudar de manhã, de tarde, de noite ou até mesmo fazer online. Então, vamos lá. Eu vou citar dois casos aqui, que é o de manhã e o de tarde. Mestre, você não vai falar do online, porque é pandemia, né? Eu estou online e tal. Vamos lá. Se você está online, você está de manhã ou de tarde. Essa tem que ser a regra do jogo. Online não significa sem regra. Não significa sem regra. Você tem que se enquadrar ou de manhã ou de tarde. Você tem que ter um planejamento também. Então muita gente diz, né? Talvez você se inclua nesse caso, eu não me adapto no online. Não é que você não se adapta no online, não é isso. É que no presencial você segue uma diretriz. No online, as pessoas não te dão uma diretriz para seguir, você acaba se perdendo pela sua falta de disciplina, você acaba se distraindo, porque muitas vezes você assiste as tuas aulas no mesmo dispositivo em que você usa para o lazer, confundindo totalmente o seu cérebro, e no final das contas você não desemboca porque não tem uma linha para seguir. Então, o que te falta é planejamento, ok? O que te falta é planejamento. E essa é a intenção que eu estou nesse vídeo aqui, para que você consiga dar os primeiros passos na hora de montar o seu planejamento, ok? Dúvidas de planejamento geral, você bota aqui embaixo, comenta, e se eu não responder na hora, certamente algum aluno que já trabalha comigo há mais tempo vai responder também e a gente vai tocando o barco. Mas vamos lá. Então separei de 1h30 e 1h30. Estou supondo que eu estudo de manhã no meu cursinho presencial ou até mesmo no online. Então toda a minha parte da manhã ela já está ocupada. Com o quê? Com as aulas do cursinho. Mestre, então quanto tempo eu estudo? Calma. Se você está fazendo cursinho de manhã, isso não pode contar como tempo de estudo. O tempo que você está no cursinho não é tempo de estudo, é tempo de cursinho. Agora, na parte da tarde e na parte da noite, você vai colocar o teu tempo de estudo. Suponha que eu comece a estudar 1h30 da tarde, ok? Porque eu voltei do cursinho, né? Até chegar em casa, almoçar e tal. 1h30 da tarde eu começo a estudar. Então eu tenho de 1h30 às 3, de 3 até, 4h30, 4h30 até às 6, e 6 até às 7h30, e 7h30 até às 9. Falei 5 janelas de horário para você de segunda a sexta, ou até mesmo de segunda a domingo. Vamos lá, vai com calma, né? Dessas 5 janelas de horário, 4 delas, ou seja, até 7h30 da noite, eu queria que você usasse. Essa última janela aqui, ela é especial, vou explicar o porquê. Então veja, eu tenho 4 janelas de horário, né? 1h30 às 3, 3 às 4h30, 4h30 às 6 e 6 às 7h30. Entre elas, você pode e até deve dar um espacinho de 5, 10 minutos, ok? É válido você fazer isso, até para dar uma regenerada aí. Então, no final das contas, você não vai terminar às 7h30, você vai terminar por volta das 8, né? Acumulando o tempo de intervalo entre cada uma delas. E essa última de todas, que eu disse que é uma especial. Por quê? É um estudo passivo, não vai durar 1h30 e você usa se for o caso também, ok? Mestre, o que é estudo passivo? Porra, vou falar daqui a pouco. Foca nessas 4 aqui inicialmente, ok? Que vai terminar entre 7h30 e 8 da noite. Bom, dessas 4 aqui, como é que eu montava? Então,
todo dia, de segunda a sexta, esquece final de semana por enquanto, eu tenho 4 janelas de horário, cada uma de 1h30 para estudar para o meu concurso, certo? O que eu fazia? Bom, eu estou tendo aulas presenciais ou até mesmo online, mas um cronograma já amarrado do que eu vou estudar. Tá? Se eu estou assumindo que está amarrado, tá, pessoal? A aula que você vai ter na terça-feira de manhã já está definida por alguém, seja por você ou pelo seu coordenador do cursinho, sei lá, por alguém. Tá? Isso eu não estou em discussão. A minha discussão aqui é o tempo que você estuda individual, ok? E não o tempo, as aulas que você assiste. Isso eu estou assumindo que já está amarrado, alguém está fazendo isso por você. Veja, é muito difícil você tocar isso sozinho, né? O papiro sozinho. É como se fosse bater um escanteio. Como é que você bateria o escanteio e correria para a área para fazer o gol de cabeça? Muito difícil. Se tiver alguém batendo escanteio para você, é melhor, ainda mais se for alguém que sabe bater escanteio. Às vezes você nem precisa botar a cabeça lá, o cara já faz aquele chamado gol olímpico. Enfim, qual que é a nossa ideia então? Vou seguir aqui desses 4 horários de estudo, como é que funcionaria. Então, vamos supor que na quarta-feira de manhã você vai ter aula de probabilidade. Pode ser até comigo mesmo, né? Aqui, sabe que no YouTube tem uma playlist da Jornada da Probabilidade, um curso completo de probabilidade. Suponha que quarta-feira de manhã você planejou tirar a manhã inteira ou parte da manhã para ter essa matéria. Agora você tem que estudar a probabilidade. Como é que você faria isso? Bom, é interessante que na terça-feira, nos últimos horários ali da noite, da tarde ou início da noite ali, você estude probabilidade, ou seja, você está estudando a probabilidade antes de ter a aula, ok? Antes de ter a aula. Por quê? Muita gente prefere estudar a matéria antes de ter a aula efetivamente. Aprende mais assim, entende, absorve mais conteúdo. Presta atenção em mim aqui, ó. Olha pra mim, olha pra mim. Você tá se distraindo, né? Tô sentindo que você tá se distraindo. Você se distrai muito fácil, tá vendo? Esse é o problema. Tá se distraindo, olha pra mim, cara. Pô, vamos lá. Então, muita gente fala assim, não, é bem melhor estudar antes da aula. Show, show. Concordo, acho bom também. Tem muita gente que fala, não, é melhor estudar depois da aula, porque eu fixo os conhecimentos. Show também. Então, por que não fazer os dois, cara? Estuda antes, estuda depois. Então, desses 4 horários, esse último horário aqui é dedicado a estudar a matéria do dia seguinte, supondo que você estuda de manhã. E esse primeiro horário do dia é dedicado para você estudar a matéria do mesmo dia. Entende? Então, se quarta-feira eu tenho, por exemplo, probabilidade de manhã, eu vou estudar no primeiro horário de quarta-feira, né? No primeiro horário da tarde, probabilidade, e vou estudar na terça-feira, no último horário, probabilidade. Eu causo o efeito sanduíche. Então, eu sempre estudo a matéria antes e depois de ter tido aquela aula. Eu faço isso com tudo. Você vai ver que nisso aí já vou ter completado quase o meu horário todo de segunda a sexta. Vai ter um problema na sexta, vai ter um problema na segunda. Por quê? Principalmente a questão da segunda. A aula que eu tenho na segunda, qual o dia anterior da segunda? É domingo, né? Então, para fechar a conta, eu tentava colocar as aulas de segunda, né? Por exemplo, segunda de manhã eu estudo sempre no primeiro horário da tarde e também na sexta-feira, ok? Fechava de segunda a sexta, fechava meu PEC. Ok, então falamos de dia de semana. Sábado e domingo eu também estudava, tá? Só que meus horários eram mais limitados, porque sábado era dia de fazer simulado, então basicamente eu tinha aula de manhã e de tarde eu fazia simulado, e no domingo eu também estudava, só que eu acordava um pouco mais tarde, acordava 1 hora mais tarde, e eu terminava bem mais cedo. Ao invés de terminar às 7h30, eu terminava 3h30, 4 da tarde, era a hora que eu estava parando para também relaxar, né? Senão essa batida não para, você não vai durar muito tempo. Pessoal, falei muita coisa aqui com os senhores. Só para a gente finalizar, eu falei sobre o estudo passivo, disse que falaria o que era, vou explicar então o que é. Estudo passivo é basicamente você estudar sem estar ativo, ou seja, sem se debruçar sobre aquele conteúdo. Exemplo, tá? Exemplo. Pô, eu quero estudar a probabilidade. Qual que é o ideal para estudar a probabilidade? Pegar uma lista, resolver, tá? Isso você está estudando. Agora, se eu sentar, abrir o YouTube e ficar só consumindo conteúdo, ou, por exemplo, abrir uma playlist com questões resolvidas do meu concurso, questão resolvida da Escola Naval, tem aqui no canal também, e ficar só consumindo conteúdo, vendo alguém resolvendo as questões para mim, isso é positivo. Só que isso é estudo passivo, você não está executando. Então, assim, se você ficar só no estudo passivo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, tem que separar um horáriozinho para colocar estudo passivo. Geralmente, no final da noite, você está mais cansado. Então, esse é um bom horário para encaixar. E para estudo passivo, eu recomendo aqui no canal algumas playlists que é só de resolução de questão, tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você achar que é o caso, clique em gostei e comente aqui também, não só o que você quer ver nos vídeos futuros, mas também se a tua forma de planejamento é uma forma equivalente, é uma forma diferente, e também
Qualquer dúvida que você tenha ou sugestão, coloque aqui embaixo nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Grande beijo e tchau.